Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, estudo 52 da Escola da Divina Vontade. Ocupações de Jesus. Entretendo-me, portanto, conforme te declarei, com minha querida mãe, todo o tempo era por mim empregado em contínuas orações e súplicas ao Pai pela salvação de meus irmãos. Por eles orava, por eles louvava e bendizia ao Pai. Em todos os momentos empenhava-me por eles. Oferecia esta contínua ocupação ao Pai e pedia-lhe que, por virtude da mesma e pelo prazer que nisto achava, se dignasse dar a todos os meus irmãos desejo de empregar todo o tempo em sua honra e glória, e que todas as suas ações tivessem apenas um fim: agradar ao Pai. Vendo que meus irmãos, agindo assim, dariam muito gosto ao Pai e mereceriam muito, pedi com muita instância ao Pai se dignasse conceder a todos tal sentimento, acompanhado da graça divina, para poder pô-lo em execução. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não omite. Mas bem poucos são os que aproveitam tal graça e seguem tal sentimento. São poucos que aproveitam essa graça e seguem esse sentimento de fazer tudo para agradar ao Pai, dado pelo Pai com tanto amor, e por isso privam-se de mérito tão grande e não dão esta glória e prazer ao Pai divino, ao divino Pai. Afligi minha esposa minha por eles e sentia grande compaixão. Mas vendo que eles mesmos eram a causa da perda de tamanho bem, voltava-me para o Pai e rogava-lhe se compadecesse deles e jamais interrompesse a comunicação de suas luzes e graças. Nossa, que incrível, meu Deus, eu fico impressionada. Foi incrível o que foi falado nessa primeira parte do estudo. Eu só ouvi até o minuto 40 minutos mais ou menos da aula. Mas eu fiquei impressionada, eu fiquei encantada com essa parte aqui que Jesus explicou. Que essa parte aqui é você viver, a nossa vida na divina vontade é assim. Você vive para fazer tudo, você vive com esse sentimento constante dado pelo Pai. A gente corresponde a essa graça, desse sentimento de querer sempre fazer tudo somente para agradar a Deus, somente. E Deus dá esse sentimento, Ele coloca no nosso coração esse sentimento, essa luz, para a gente fazer tudo para agradar a Ele. E
acompanhado da graça divina para poder pôr em execução, porque a gente não adianta Deus só falar assim, faz tudo para me agradar, mas Ele mesmo não vem habitar, porque a graça é Ele mesmo, né? É Ele mesmo que habita em nosso coração e nos move a fazer tudo por amor a Ele, a suportar tudo, a fazer tudo com amor, a viver dessa forma como Ele quer. É a vontade dEle, né? A vontade dEle que possui todos os bens. É a vontade dEle que possui a força para a gente fazer tudo. Eu não esqueço da frase que eu li ontem na escolinha. Ele falando para a Luísa que ela tinha que conhecer todos os bens que a divina vontade contém para amar e possuir esses bens. Que se ela não souber da força que ela possui, ela não vai usar e por qualquer coisa ela se abate. Mas se você conhece a força que você tem, você enfrenta o mundo, você enfrenta tudo. Você não tem medo de nada, nada, porque você sabe que tem... Ele falou assim, se você sabe que você tem a força divina à tua disposição, essa foi a herança que Deus deixou pra gente, Ele mesmo, a força dEle. Você tem a força divina à tua disposição. Então você não se abate. Você não se abate. Por que aconteceu toda essa história, né, que a Aline contou, que ela foi exortar o filho dela com toda a razão do mundo, porque Deus olha para a alma, como eu lembrei do exemplo da Santa Rita, né? A Santa Rita vive na santidade humana e ela fez essa oração para Deus: leva meus filhos, que ela vê só a alma, ela via só a alma, ela só queria, ela pensava igual a Deus, importa é a alma, e Deus levou os filhos dela, porque eles tinham ódio no coração. Então Deus dá essa força para a Aline continuar e para ela fazer tudo o que ela fez, porque não é fácil falar dessa forma com o filho, não é fácil fazer essa oração que Santa Rita fez, mas Deus dá a força para a gente fazer. E ainda depois suportar as broncas que vem, né? Porque vem um monte de gente te julgar, como aconteceu com ela, julgamento. Porque as pessoas olham só o humano, só o psicológico, né? Não sabe que Deus está ali naquela situação, que é Deus que está falando, é Deus que está trabalhando na alma da pessoa que está ouvindo. É Deus que está na pessoa que está falando e na pessoa que está ouvindo. Ele que é o administrador da alma, né? De tanto da que fala quanto da que ouve. Então as pessoas esquecem do espiritual, vivem só no âmbito humano, só de cabeça para baixo. Mas o que eu achei incrível, que eu fiquei assim encantada com essa revelação aqui do início da aula, é o seguinte, né? Jesus pediu essa graça para a gente fazer tudo para agradar somente ao Pai. Né? Pediu o Pai colocar esse sentimento, dar essa luz e essa graça para a gente viver assim, fazendo tudo somente para agradar a Deus. E aí tudo que você faz, tudo, o trabalho mais simples, como ela falou, cuidar da casa, né? Suas obrigações, você fazer isso também por amor a Deus. Mas o que é a parte divina? É você fazer tudo isso, só que com um desejo muito forte de dar glória para Deus. Por exemplo, ela falou, eu tô arrumando a casa, né? Mas meu pai, eu queria tanto estar com o microfone na boca, falando para todo mundo da divina vontade, né? Iluminando as almas, né? Como ela falou. E esse desejo, não é em vão. Esse desejo que você tem, você está lavando a casa, mas o seu desejo é estar falando da divina vontade, é estar iluminando as mentes de todos os seres humanos, para todos voltar à ordem primordial da criação. Como a gente está aqui na comunidade, o nosso desejo, o que a gente faz todo dia, é ler o livro do céu e fazer que a divina vontade seja conhecida. Esse é o desejo de Deus e esse é o nosso desejo, a gente faz isso, que a vontade divina seja conhecida, amada, que a divina vontade reine. Esse é um desejo constante do nosso coração. Só que em muitos momentos a gente não pode estar fazendo isso, né? Tipo, eu por exemplo, eu vivo com esse desejo. Eu vivo com o desejo de conhecer, porque eu não conheço tudo, não conheço o livro do céu todo, não li todo. Eu vivo com o desejo de, além de conhecer para mim, levar essa mensagem para o mundo através da minha voz, né? Deus levar isso através da minha voz, fazer os vídeos, fazer os áudios, partilhar.
Eu vivo com o desejo de ler tudo que Deus está falando aqui no grupo, porque eu tenho certeza que Ele está falando. Tudo que chega aqui, Ele está falando através dos filhos da divina vontade. Então eu fico com um desejo muito grande eu sempre estou com esse desejo, sempre estou com esse desejo de conhecer mais e de que todos conheçam. Eu sempre estou com esse desejo de fazer o que Deus quer, porque Ele sempre fala, né? Para a gente se dedicar, para a gente partilhar, para a gente estudar. E eu fico com esse desejo tão profundo no meu coração de fazer o que Ele quer, que é isso, né? Que a vontade dele seja conhecida. E eu não posso, né? Eu não posso o tempo todo, eu tenho minhas obrigações, não tenho o que fazer. Então eu faço minhas obrigações, eu estou lá no meu trabalho, mas assim que eu paro, qualquer intervalo que eu tenha, assim, de brecha, assim, no meu tempo, eu pego o telefone e vou ler alguma coisa. E vou ler no grupo, vou ouvir. Tipo assim, esse desejo é tão forte que eu não penso em outra coisa. Eu estou lá fazendo minha obrigação, mas a minha cabeça está sempre voltada para a divina vontade, para o desejo. A minha alma sempre está com essa sede de Deus. Eu não me distraio, eu não tenho assim a distração. Tipo assim, ó, um exemplo assim, ó, eu estava lá terminando um relatório que eu tinha que fazer. E aí assim que eu terminei, eu falei, eu vou parar um pouquinho, porque eu tô cansada, cansei minha vista, né, de tanto fazer isso aqui. Então eu vou lá um pouquinho, sair um pouquinho. Aí eu corro e pego o telefone, eu não fico assim, será que eu vou fazer agora? Eu fico pensando assim, distraída, né? Acho que eu vou olhar umas roupas aqui na internet, vou cuidar aqui das minhas coisas aqui, vou olhar, sei lá o que, vou comer alguma coisa, vou tomar um café. Às vezes eu saio para tomar um café, mas a maioria das vezes eu fico assim, eu vou usar meu tempo. Eu já corro, é automático, assim, automático. É automático o meu desejo, assim, minha cabeça, sabe? Eu não fico distraída assim, vou ver isso, vou ver aquilo. Não, eu já vou ver o grupo, eu já vou ver, eu vou na hora do almoço. Eu já calculo tudo, minha cabeça já vai direto assim, ó. O que eu vou fazer na hora do almoço? Qual vídeo que eu vou ver? O que eu vou fazer? O que eu vou meditar? O que eu vou fazer? Eu não penso em outra coisa. E aí eu já venho direto pra cá, eu não fico, hoje eu vou fazer isso. Se eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu até faço, se não tiver jeito, mas o meu desejo, e eu nunca tinha pensado, meu Deus, eu fiquei tão encantada, porque eu nunca tinha pensado assim, esse desejo que eu tenho, mesmo fazendo as outras coisas, esse desejo que eu tenho constante no coração, é a divina vontade, é a vontade de Deus palpitando no meu coração, lá no fundo da minha alma. Esse desejo que eu tenho tão forte que às vezes eu choro. Às vezes tem vezes, se eu vejo assim que esse desejo vai ser frustrado, por exemplo, eu choro. Mas eu choro, eu sinto uma dor tão grande. Quando meu esposo tem um tempinho já, né, que eu contei a história aqui, que ele começou a reclamar que eu estava afastada e que na verdade eu descobri que ele estava querendo ir junto comigo nesse caminho espiritual. Eu contei, aí a gente fez um encontro de casais e tudo. Assim, na primeira conversa, da forma como ele falou, eu entendi errado. Eu achei que ele não queria ele estava me proibindo de ver os vídeos, de ficar vendo vídeo, de ficar na comunidade, de ficar distraída com o telefone. Eu pensei isso, né? Então eu falei, até falei pra Aline, eu vou ter que parar de ouvir os vídeos no final de semana, porque meu esposo está reclamando. Nossa, e eu não sei como é que eu vou fazer, meu Deus, eu vou ter que escutar de madrugada, escondido, porque eu não consigo ficar sem ouvir. Não consigo, é um desejo muito forte que eu tenho no meu coração, que palpita assim no meu coração, que me sufoca, eu não consigo. Não me sufoca no sentido de me perturbar, não é isso. Não é isso, eu fico em paz, eu fico sempre em paz, mas esse é um desejo muito forte. E aí quando aconteceu isso, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto porque eu achava que eu não ia poder mais ouvir. Que eu ia ter menos tempo ainda, porque assim, eu tenho já pouco tempo. Então, esse pouco tempo que eu tenho, eu já faço isso, já fico ouvindo, partilhando, colocando em dia aqui a meditação. Vendo e partilhando, ouvindo o que vocês estão falando. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa que vai me atrapalhar mais ainda, que vai fazer esse tempo ser menor ainda,
Nossa, mas é um sofrimento, eu chorei tanto. E esse sofrimento, esse desejo, essas lágrimas, é pura vontade divina, porque eu tenho vontade de conhecer. Esse meu desejo, esse meu desejo, ele dá fruto. Ele é realizado, não em mim, mas para as outras almas. Deus se revela para as outras, como ele falou na escola, né, nesse estudo. As almas do purgatório são beneficiadas, o céu, o mundo. Ele fala que a gente, tudo que acontece em nós, não é em nós só, a gente está unido, não só nele, né? Então todo mundo, o mundo inteiro recebe graças e luz por causa desse desejo. Nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto dessa forma, não tive essa consciência, né? Muito obrigada, Senhor. Que coisa mais linda. Esse desejo que a gente tem constante é o que Jesus pediu então para o Pai. Que a gente tenha esse trato com Ele, que esse desejo por Ele constante. Isso é a coisa mais linda do mundo. Não existe isso. Quase não tem isso na Terra. Porque as pessoas estão muito distraídas com o humano, mesmo os que estão. Aí quando explicou da santidade humana também, nossa, incrível que foi explicado da santidade humana. Quem vive na santidade humana fica muito tempo focado no humano, assim, Por exemplo, eu acho assim, tipo assim, eu não vou poder falar tudo agora que já está na hora de parar do horário de almoço, né? Mas assim, você foca muito no medo de pecar, naquele, sabe, naquele medo de ofender a Deus e de perder sua virtude e de não se mostrar tão santo aos olhos humanos. Então você perde tempo nisso, você preocupa com a sua santidade, você acaba olhando para você e não olha para Deus. E você também não tem essa força divina à sua disposição, a santidade divina à sua disposição. Então você acaba olhando muito para si mesmo, tentando, né, combater o pecado, vencer as tentações e preocupado com as coisas da terra, com o humano, com a sua virtude, com a sua santidade, com a sua salvação. Nossa, é muito diferente, meu Deus. Na santidade divina você tem a força divina à sua disposição para vencer tudo. A santidade divina, a beleza divina, tudo, 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 que é o trecho que eu li na escolinha ontem. Você recebe a herança que Deus determinou para o ser humano, que é Ele mesmo. Você já recebe em vida todos os bens, tudo que a divina vontade contém. Você não fica combatendo o pecado. É o que o anjo falou. O anjo falou, o amor, quando você é todo amor, você não permite o pecado, não existe pecado, porque o pecado é proibido para você não quer pecar. Você não tem inclinação para o pecado, porque você é todo amor por Deus, você é dele. Você só olha para ele, tudo que você faz é para ele, tudo, tudo, com uma naturalidade, sem esforço, porque é amor, é puro amor. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.